Para construir uma estação de luz da CPFL, gasta-se milhões de reais. E essa estação, ela precisa passar por aprovações, certidões, protocolos. Sem uma autorização técnica pelos órgãos competentes, você não constrói uma estação de energia elétrica. Você precisa ter licença ambiental, você tem que fazer uma série de análises, pegar uma série de aprovações para poder construir. E aí, quando você vai construir, é tudo detalhado, não é assim, constrói uma parede aí. Existem padrões que você está construindo uma estação de energia elétrica. Se você vai construir uma estação para uma pequena cidade de 50 mil habitantes, rapaz, demora essa obra. É cara essa obra. Imagina, eu estou te dando um exemplo. Imagina se nós pegarmos hoje, se fosse possível fazer esse levantamento, todas as estações de energia elétrica do mundo, de todas as cidades. Sem medo de errar, nós estamos falando de investimentos que ultrapassam trilhões, se somar o custo de todas elas. E demora muito. Eu falei de uma cidadezinha de 50 mil habitantes. Quantas estações precisam para abastecer uma cidade como São Paulo, Tóquio, Paris? Demorou. Foi muito. Mas aí, quando você pega a Bíblia, no primeiro capítulo, no primeiro livro, Gênesis, no versículo 3, quando o mundo é um caos, Deus disse: haja luz. E houve luz. Desde o começo da palavra de Deus, menos é mais. Com muito menos, Deus sempre faz muito mais. A casa que eu moro, quando a gente entrou ali há 8 anos atrás, você olhava na área de lazer, era um deserto. A prefeitura exigiu uma contrapartida. Vocês, para terem esse condomínio aprovado, vocês têm que dar 50 metros do terreno assim, 50 daqui até lá, e toda a extensão e largura do condomínio. Atrás passa um rio. Então, vocês vão dar esses 50 metros, que vai ser área de preservação, e vocês têm que plantar aqui 4.000 mudas de árvores nativas. Fizemos, plantamos. Plantamos é força de expressão, eu não plantei. Alguém plantou. Passou 8 anos. Se você vai hoje lá na minha casa, o que você vê lá é uma mata, que parece natural. Mas levou 8 anos. Ainda no primeiro livro, em 6 dias, Deus foi dando ordem e constrói o jardim do Éden. Amém? Quando você precisa receber 50 pessoas na sua casa, desesperador, né? Em casa é assim, quando vai a minha família, porque a minha família é muito grande, minha família é uma praga, nasce assim, brota, a sua também, né, Eli? São famílias grandes. Quando as nossas famílias se juntam lá em casa e vai todo mundo, quando a gente fica em dúvida, e se vai vir mais alguma visita junto, um agregado, um anexo, que está lá e dá 50, 60, a Regina fala assim, deixa eu ligar para o Ismael. Por quê? O Ismael tem noção de quantidade. Quanto eu preciso fazer de arroz para 50 pessoas? Não dá um complicador nos neurônios aí, quando é muita gente? O Eli faz uma carne maravilhosa. Tivemos sábado total. No sábado total, o Eli fez carne para 3. Tínhamos na igreja 300. Mas ele prometeu que da próxima vez ele faz para 300. Olha só. Você entra em pânico, e a semana inteira é isso, é aquilo. Aí você chega nos evangelhos, Jesus pega 5 pães e 2 peixinhos, abençoa e alimenta mais de 5.000 pessoas. E ainda sobram 12 cestos cheios. Amém? Por último,
para você entender como na matemática bíblica sempre menos se faz muito mais. Se você pensar na China, na Índia, na África, no Japão, no nosso Brasil, se você pensar em São Paulo, Tóquio, se você pensar, nas grandes cidades, grandes países, se fosse possível a gente catalogar, somar, juntar todas as religiões do mundo, nós teríamos milhões de deuses. Aí a gente chega em Êxodo capítulo 20, versículo 1, 1 e 2, o Deus de Israel vai falar assim: não terás outros deuses diante de mim. É um Deus. Menos na matemática bíblica, sempre é mais. E aí a gente chega numa informação básica da vida, que é letra e palavra. Letra e palavra, que é o nosso tema hoje, menos letra e mais palavra. Quando a gente chega nesse ponto, a gente chega num conflito e a gente chega em situações que a gente lida com elas no dia a dia. A gente se confronta com elas no nosso dia a dia. E a gente vai ver como que o Evangelho enxerga esse momento, como o Evangelho traz essa informação para a gente. Vou pedir para você ficar em pé. É a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Eu vou ler em nome de Jesus, capítulo 3, de 1 a 6. Começamos novamente a elogiar a nós mesmos? É uma pergunta de Paulo. Ou nós precisamos, como alguns outros, de cartas de recomendação para vós, ou cartas de recomendação de vós? Vós sois a carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porquanto vós sois manifestamente declarados para ser a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E tal confiança nós temos através de Cristo em Deus. Não que sejamos suficientes por nós mesmos para pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa suficiência é de Deus, o qual também nos fez capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito dá vida. Amém? Fecha os olhos. Pai, muito obrigado por esse tempo. Glória, honra e louvor ao teu nome. Obrigado, Senhor, por tua palavra que foi lida, por essa porção das Escrituras. Eu peço que o teu Espírito Santo dê a cada um de nós entendimento, trabalhe, Senhor, no nosso intelecto, na nossa emoção, no nosso coração, de forma equilibrada, de forma racional, de forma inteligente. Sê com teu povo, sê com teus filhos. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Podem se assentar. Nos tempos modernos, nesse tempo, nós temos recursos tecnológicos para pegarmos informações das pessoas. Você dá o nome de alguém, aqui na igreja deve ter os detetives de Facebook. Tem muita gente hoje que não está aqui, justificadamente, que tem evento no final do dia lá em Cosmópolis. Então tem muita mulherada preparada para o congresso de mulheres. Alguns estão enfermos, tem jovens viajando, tem gente na praia. Mas deixa eu dar uma notícia para a moçada. Os pais de vocês, especialmente, preferencialmente as mães, são detetives de Facebook. Quando você fala, conheci uma pessoa, Dodô, atenção, conheci uma pessoa, a Kátia já tem toda a ficha da pessoa. Porque o Facebook entrega. Eu não vou pedir para levantar a mão, que vai ser constrangedor. Mas a gente tem recursos na modernidade
para pegarmos informações das pessoas. Você vai no Google, você vai portal da transparência, você tem recursos técnicos, tecnológicos, modernos para pegar informação. Mas mesmo com esses recursos, hoje em dia, nós ainda precisamos de carta de apresentação, carta de recomendação. Tem muitas situações que você vai precisar apresentar uma carta de quem você era, o que você fez, o seu currículo. Mas a gente tem os recursos. Na igreja primitiva, nesse tempo que Paulo escreve, primeiro século, não tinha. Naquele tempo, as pessoas precisavam, quando elas saíam para viajar, ou mudavam de lugar, de igreja, de cidade, elas tinham que ter, era um único documento, uma carta de recomendação. Porque a carta de recomendação é que atestaria o caráter dela, quem ela era, a idoneidade dela. Os documentos da igreja, os documentos lá do século I, entre eles um que é famoso, o Didaquê. O que era o Didaquê? O que é? Você encontra o Didaquê. O Didaquê, ele compõe, ele contém nele instruções dos 12 apóstolos. São 16 capítulos, foi escrito no primeiro século. E eram instruções para a comunidade cristã. A forma, sabe, todo lugar tem as suas regras. Às vezes as pessoas falam, mas a igreja tem muita regra. O boteco também tem. Para você transitar bem no boteco, ou você está nas regras do boteco, ou você está fora. Todo lugar tem. Quem pensa que não tem, está iludido, porque tem. Você é rejeitado se você não tiver. Então, no primeiro século, esses documentos atestam que os crentes, a igreja iniciante, todo mundo que caminhava, que transitava, dependia de uma carta de recomendação. Esse é o problema. E esse é o problema que Paulo está tratando aqui. Se você manteve a sua Bíblia aberta, olha o versículo 1. Paulo ele começa de uma forma, dando um tom irônico, porque Paulo está nervoso aqui, porque Paulo está sendo acusado. Olha como ele começa a pergunta dele. Começamos novamente a elogiar a nós mesmos? Ou nós precisamos, como alguns outros, de cartas de recomendação para vós, ou cartas de recomendação de vós? Paulo estava sendo acusado por parte da igreja de Corinto, que ele fazia cartas de próprio punho, se autoelogiando. Vocês estão entendendo? Paulo ficou irritado. Qualquer um ficaria. O Paulo ele tem testemunho de vida. O Paulo comprovadamente, não só na Bíblia, historicamente, a figura de Paulo, a personalidade, o personagem Paulo na história, ele tem vida, ele tem história, ele tem raiz genealógica. Mas ele está sendo criticado porque ele se autoelogia. Bom, o problema é que foram criticar a pessoa errada. Porque Paulo ele vai responder aqui nesses versículos. Mas ele não entra no que a gente chama hoje de treta. Ele não entra na treta. Ele não vai ficar batendo boca. Paulo é teólogo. E Paulo não fica esnobando ninguém por ser teólogo. Aliás, o que a gente mais vê na figura desse cara aqui na Bíblia é a humildade dele, de se sujeitar, de se submeter a todas as condições humilhantes pelas quais ele passou. Então, o Paulo ele vai responder teologicamente, só que ele vai responder profundamente à acusação que é feita para ele. E aí ele começa a resposta dele, depois das perguntas retóricas que ele faz aqui no primeiro verso. O versículo 2 ele diz, vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Primeira resposta de Paulo, ele está dizendo o seguinte, vocês não são uma sopa de letrinha. Quem aqui tomou sopa de letrinha já na vida? Levanta a mão, deixa eu ver. Legal, né? Gostoso, né? E as criancinhas, quando descobrem, comi um A. É um negócio assim, absurdo.
Mas Paulo está dizendo, vocês não são uma sopa de letrinhas. E aí ele sai da carta papel, papiros, pergaminho, da carta física, e ele olha para a audiência dele, ele escreve para a audiência dele, vocês são a nossa carta. Então, dá uma olhada no que Paulo está fazendo, que você vai entender a construção dele. Ele está, o que a gente chama, ele está virando o jogo. Ele foi acusado, ele vai incluir esses caras com ele. E ele vai dizer, não, Paulo é o primeiro ser humano, possivelmente na história do planeta, que disse, aqui no versículo 2, uma frase que a gente usa muito. Paulo está dizendo para a igreja de Corinto, olha, vocês são a única Bíblia que muita gente vai ter acesso e vai ler. A gente sempre fala isso. E Paulo já está dizendo para eles, ó, vocês estão me acusando de uma coisa, mas deixa eu explicar para vocês como é que o negócio é um pouquinho mais embaixo. Como é que não é simples. Então, quem são vocês? A nossa carta está escrita nos nossos corações. Ela é conhecida e ela é lida por todos os homens. Então, vai gravando isso. A sua vida, ela é lida. O que você faz é conhecido de amigos, de vizinhos, no teu condomínio, no teu bairro. Não adianta você querer disfarçar. A gente afirma, psicólogos afirmam que crianças aprendem por modelos, mas não é só crianças. Nós também aprendemos por modelos. A gente aprende por testemunho e não por discurso. Amém? Aí Paulo continua, versículo 3. Porquanto vós sois manifestamente declarados para ser a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração de vocês. A segunda lição, Paulo está dizendo assim, vocês não são pedra e papel. Ele diz, vocês não são mais aquela carta escrita em tábuas de pedra. Em tábuas de pedra, Paulo está dizendo, olha, se pegar uma esmerilhadeira para poder escrever numa pedra, ou se a gente pegasse papel, não, vocês não são essa carta. E a visão que Paulo tem aqui no versículo 3 é justamente a visão de Jeremias capítulo 31. A visão de Paulo é da nova aliança. E eu vou ler para você. Jeremias capítulo 31, os versículos 31 a 34. Olha o que o profeta diz. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que eu farei um novo pacto com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme o pacto que eu fiz com os seus pais, no dia em que eu os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles quebraram meu pacto, embora eu os tenha desposado, diz o Senhor. Porém, este será o pacto que eu farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Eu colocarei minha lei no seu íntimo, e a escreverei nos seus corações, e serei o seu Deus, e eles serão meu povo. E eles não ensinarão mais cada homem a seu próximo, e cada homem a seu irmão, dizendo, conhecei ao Senhor, porque todos conhecerão a mim, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois eu perdoarei a sua iniquidade, e não me lembrarei mais do seu pecado. Amém? Paulo, quando ele está chamando a responsabilidade, incluindo os acusadores dele, na carta que eles achavam que ele tinha escrito para se autoelogiar, ele está dizendo, ó, vocês não são sopa de letrinha, e vocês não foram escritos em papel e em pedra. Vocês não são isso. E aí ele já joga o tema da nova aliança. Quando ele fala de tábuas de pedra, que é a referência do profeta Jeremias, ele está falando de toda a lei dos 10 mandamentos, do Sinai, que foram escritas em pedra.
E aí ele está dizendo que agora estas leis serão escritas nas tábuas de carne do nosso coração. Portanto, Paulo está dizendo, vocês são a carta de Cristo. Nós somos a carta de Cristo. Não dá para ficar nessa discussão de letra para lá e para cá. Para a gente fechar o pensamento, a última lição aqui é, Paulo está dizendo, vocês são uma carta viva. Vocês não são sopa de letrinhas, mas vocês são palavra viva. 4, 5 e 6. E tal confiança nós temos através de Cristo em Deus. Não que sejamos suficientes por nós mesmos para pensar alguma coisa como de nós mesmos. Mas a nossa suficiência é de Deus, o qual também nos fez capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Amém? Então agora a gente fechou a ideia de Paulo. Ele está dizendo, vocês são palavra viva, não se peguem à miséria da letra. Paulo está dizendo, é sério mesmo, que nessa comunidade cristã, vocês vão ficar pegando nos detalhezinhos da letra, do cedilha, da vírgula, do acento, vocês vão ficar pegando pelo em ovo para me acusar. É sério que vocês vão dar valor a letras frias e mortas, e vocês vão criar divisão na igreja, divisão na família, divisão entre os amigos, por causa de letra, de se apegar à letra. O que Paulo está dizendo é, a letra sem o Espírito de Deus, ela é fria, ela é morta, ela mata. Tem muita gente morrendo nos relacionamentos por causa de palavras malditas, de palavras inconsequentes, de palavras que não são pensadas. Não, existem mulheres sofrendo, sabe, o abuso moral, mas também existem homens sofrendo abuso moral. Existem crianças sofrendo abuso moral. Porque as palavras não são calculadas, elas não são pensadas. Ah, todo mundo pode perder a calma, pastor. Concordo, a gente perde a calma. Ah, todo mundo tem aquele dia que excede. Concordo, tem. Todo mundo chega um momento que, sabe, sai do eixo. Concordo, eu estou junto com você. Eu perco a calma, eu perco o eixo, eu perco tudo isso aí. Mas isso não pode ser padrão na minha vida. Amém? Não dá para ser o padrão dos nossos relacionamentos. Eu não posso ficar me justificando com as pessoas que eu magoo, que eu ofendo assim, eu sou assim mesmo. Eu sou desse jeito. E você tem que me aceitar, porque eu sou assim. Então Paulo está dizendo de forma clara para aquela igreja, que era uma igreja que estava envenenada por palavras malditas. Se você ler as 2 cartas de Paulo aos Coríntios, é uma igreja que tem seríssimos problemas em todas as áreas praticamente, do relacionamento humano. Mas Paulo, a ousadia de Paulo para mim é incrível. Paulo ele chega, ele plantou aquela igreja, ele fala, vocês são a única carta que eu tenho. Ele está colocando o apostolado dele a prêmio, gente. Ele está apostando o apostolado dele numa igreja extremamente pecadora, corrompida e fragilizada. E ele vai dizer, a letra mata. A letra mata. É sério que vocês vão ficar com esse tipo de picuinha? É sério que vocês vão manter o equilíbrio da vida de vocês, a sanidade psicológica, intelectual de vocês, baseado em disse, que falou e que falou? Eu recebi um meme essa semana maravilhoso, que eu já mandei, eu já compartilhei, porque meme é assim, né? Se eu gostasse de mimimi, eu comprava um gato gago. Não é sensacional? Porque quando você lê isso, você já faz o filminho na cabeça, não faz? Você não imagina um gato gago, que vai fazer miau e miau, não dá um... Então, o Paulo, quando ele dá essa resposta e fecha a ideia dele, a letra mata,
mas o Espírito vivifica, o Espírito da vida. Ele está respondendo as perguntas que ele fez no primeiro verso. Escuta, nós vamos começar novamente a elogiar a nós mesmos. Nós precisamos ainda de carta de recomendação, tanto de vós quanto minha. Aí ele fecha aqui, olha, a letra mata, mas o Espírito Santo dá vida. Veja bem, quando ele diz o Espírito da vida, aí ele está dizendo que palavras abençoadoras, palavras benditas, palavras que são carregadas de amor, palavras perdoadoras, palavras que compreendem, palavras que aconselham, palavras que ajudam, são palavras que, para que elas existam, a gente depende da unção direta do Espírito na nossa vida. Porque existem bilhões de livros no mundo, com todo respeito a quem pensa diferente, mas somente esse livro tem vida. Esse é um livro vivo. A palavra de Deus é viva e eficaz, e ela penetra até a divisão da alma e do espírito. Portanto, ela é eficaz para ir lá e sondar os teus secretos, que ninguém entra. Coisas que você sente, coisas que você imagina, coisas que você deseja, que você não compartilha com ninguém. Pai, mãe, esposa, pastor, padre, o teu guru, você não compartilha com ninguém, você fica guardando aquilo com você. A palavra de Deus, ela penetra nesse lugar. Ela te conhece aí, ela sabe quem você é, ela sabe o que você sofre, ela sabe o que você deseja, ela sabe as suas angústias, ela sabe o que você espera, ela sabe o que você ora, aquilo que você deseja. É a palavra de Deus que é viva e eficaz. Ok, pastor, então a letra mata, e a palavra viva, ela nos renova. É fácil? Não. Isso não é fácil. Isso não é fácil, porque Paulo está fazendo uma revelação para uma comunidade que tinha uma acusação contra ele, infantil, juvenil. É como alguém me pegar aí na calçada e falar: ai pastor, eu fiquei sabendo que essa semana você comeu 2 pães no café da manhã e 2 pães engorda. Hã? Entendeu? Eu vou ter que ficar debatendo com essa pessoa. E ela falou de pão. Aí eu vou pegar a Bíblia e vou falar sobre o pão da vida. Entendeu? Vou falar sobre o alimento espiritual para a vida. Eu já vou pegar outra linha. Paulo, ele pega aqui e começa a falar de algo muito profundo. Paulo está dizendo o seguinte: eu quero que as pessoas olhem para a igreja de Corinto, que é uma igreja recheada de pecado, mas que elas entendam o Evangelho, porque vocês são a minha carta. Eu estou evangelizando vocês. Ou seja, Paulo, a ousadia dele é muito grande, mas ele confia, e ele confia por causa do que ele escreve aqui, no versículo 5. Não que sejamos suficientes por nós mesmos para pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa suficiência é de Deus. Paulo, ele entende que o ministério dele, a igreja de Corinto, os pecados que tem, as virtudes que tem, as qualidades, depende de Deus, não tem outro. Então, se alguém acha que Paulo se acha, que ele se autoelogia, não. Paulo, ele se coloca debaixo da potente mão de Deus. Amém? Bom, então é fácil, pastor? Não, não é fácil. Mas deixa eu te dizer, quando você recebe uma revelação dessa, isso é transformador. É transformador para a sua vida de fé, para a sua vida comunitária, para como você frequenta uma igreja. Porque, gente, uma igreja é um local de pecadores, é um local de gente defeituosa, é um local de gente que dá problema, é um local de gente, a começar do seu pastor, de gente fraca, de gente que está buscando alguma coisa. Se você achou que uma igreja é um lugar de santinhos perfeitos, pessoas que não têm, você pensou errado. E se você for muito santo, não entra aqui que você vai estragar nós. Presta atenção, gente. Filipenses, Paulo escrevendo à igreja de Filipos, capítulo 1, versículo 6. Aquele que em vós começou a boa obra. Uma obra começou na minha vida quando eu aceitei a Jesus Cristo.
E quem já construiu uma casa sabe o trabalho que dá. Sabe como o pedreiro, com todo respeito, hein, João? João, pedreiro dá trabalho, hein, João? O João é pedreiro e não quer trabalhar com pedreiro. Por que será, hein, João? Então, olha só. Cara, aquele que em vós começou a boa obra, Paulo diz à igreja de Filipos, e ele conclui, ele é poderoso para concluir até o dia de Cristo. Portanto, a gente devia andar por aí com um tapume escrito assim, em obras. Nós estamos em obras. Eu não sou um produto acabado. Nós estamos em obras. Eu sei que eu preciso amadurecer, melhorar, me refinar. E eu preciso deixar que o Espírito Santo trabalhe no meu caráter, na minha vida, no meu jeito. Tem coisas que não mudam? Sim, tem coisas que não mudam. Tem coisas que é o DNA, é a característica, é o gênio da pessoa. Mas, cara, eu posso lutar, eu posso tentar melhorar. Eu posso me abrir e falar, Senhor, me ajuda. E é tão legal você olhar 10 anos atrás e falar assim, caramba, eu era daquele jeito, eu não acredito. Eu era o cara que não esperava a fila na hora que a comida estava servida e passava na frente das mulheres e das crianças. Tem gente assim ainda aqui na IAP do Parque, eu tenho orado por eles. Amém? Entendeu? Tem. Mas, cara, quem sou eu? Quem é você para falar fulano está no inferno, fulano está no céu? Esse vai ser salvo, esse não vai ser. Ninguém aqui tem essa autoridade, ninguém tem, nenhuma igreja tem, nenhum concílio tem. Salvação é um departamento onde somente Deus entra. É Ele quem define, é Ele que escolhe, é Ele que salva. Foi Ele que subiu numa cruz, não foi você. É fácil? Não. Porque na hora que você descobre, caramba, aliás, vocês todos, hein, vão sair daqui, você que está assistindo, você vai sair daqui sabendo que você é carta de Cristo para a sociedade. O que é que vão ler a teu respeito por aí? É letra que mata ou é palavra que dá vida? Para a gente terminar, quando eu digo que não é fácil, mas é transformador, eu termino com um diálogo, com uma fala de Pedro, no Evangelho de João, capítulo 6. Abre a sua Bíblia que vale a pena acompanhar esse diálogo, essa leitura. Capítulo 6, eu vou ler do versículo 60 até o 68. Presta atenção, acompanha. Portanto, muitos dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram, este é um discurso duro, quem o pode ouvir? Então, só para você entender o contexto. Eu já estou no versículo 60. O que tem daqui para trás, nesse capítulo? Jesus está falando da vida, dos relacionamentos, das expectativas dele, do reino de Deus. E isso é difícil, porque exige muito da gente. Então aqui, ó, no 60, no versículo 60, olha o que os discípulos falam. Esse discurso de Cristo é duro. Quem pode resistir? Quem pode ouvir? Aí ele continua, 61. Sabendo, pois, Jesus em si mesmo, que os seus discípulos murmuravam sobre isso, ele disse-lhes, isso vos ofende? Olha a pergunta de Cristo. Cristo está perguntando, tudo que eu falei até agora, ofende vocês? Para quem gosta, né? Existe uma pauta progressista moderna que fala assim, mas Jesus é amor, é quase que uma Barbie. É tudo fofinho. Não, ele é amor. Ele é amor na essência, ele é amor na veia. E amor que ama, diz a verdade, amém? Amor que ama quer construir o outro, não quer destruir. Então Jesus fala, o que eu falei vos ofende? Olha o 62. O que seria se vós visseis o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos falo, elas são Espírito e elas são vida. Mas há alguns de vós que não creem. Olha como ele vai apertando os caras. E ele pergunta, se vocês vissem o Filho do Homem, Jesus, subindo para o céu, como é que vocês reagiriam?
Aí ele diz que o Espírito é o que dá vida. E ele aproveita e fala, ó, a carne de vocês é fraca, não tem proveito. Agora, as palavras que eu falo são Espírito, elas são vida. Aí ele fecha a ideia dele, mas há alguns de vós que não creem. Ou seja, Jesus sabe que na audiência dele não é todo mundo que está crendo. Ele tem essa consciência. Olha como continua. Porque Jesus conhecia desde o princípio aqueles que não criam e quem deveria o trair. Ele já sabia que Judas era o traidor. 65, e ele dizia, por isso, eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai lhe não for concedido. Desde aquele momento, muitos dos seus discípulos retrocederam e não andavam mais com ele. Então, versículo 67, disse Jesus aos 12, quereis vós também ir embora? Presta atenção, a gente só fala dos 12, mas Jesus tinha mais discípulos. O texto está dizendo que alguns discípulos, depois do que Jesus falou, eles abandonaram, eles deram meia volta e saíram fora. Jesus vira para os 12, que é o núcleo duro, é os caras que ele está discipulando, é os caras que vão começar a história do cristianismo, e ó, deu certo, hein? Já se passou 2000 anos, sem marketing, sem Facebook, sem Google, sem Rede Globo, Record, Manchete, sem 200 canais, sem streaming, sem plataforma, sem Netflix, sem revista, sem outdoor, sem nada. 12 caras começam corajosamente na Judéia. O cristianismo já foi tentado ser varrido da história do planeta diversas vezes por todos os inimigos da fé. E o cristianismo resiste. No nome que é sobre todo nome. O cristianismo foi deturpado, foi vilipendiado, tem muita gente que causou escândalo, aliás, até hoje tem gente que causa escândalo, eu já falei disso aqui, eu não tenho nenhum problema de falar na sociedade, eu sou pastor, mas eu sei que isso para mim muitas vezes vai ser um rótulo negativo, porque o que tem de colega pastor que só causa vergonha para o evangelho, não está escrito. Então, Jesus ele chama os 12 e fala para eles, vocês também querem vazar? Vocês também não aguentaram o meu discurso? Aí atenção que aí Pedro, o grande Pedro, olha a resposta dele no versículo 68. Então, Simão Pedro respondeu-lhe, Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. É por isso que eu disse, que quando você entende uma verdade como essa, a tua vida muda. O Pedro aqui, ele podia ter mudado de ideia. O Pedro podia ter voltado para a esposa dele, para a família dele, ele podia ter voltado para o barco dele, para o negócio de pesca dele. E ele continuava tendo a esposa dele, tá? Para ninguém entender errado, que o Pedro, deixou ela sem aposentadoria. Não. Mas atenção, o Pedro... E esses 12 caras, gente, você lê o Evangelho, eles não ganharam cachê, grana, não ganharam palácio, não ganharam nada. Todos os 12, quando você vai ler na história, morre de ponta cabeça crucificado, tem gente que morre cerrado ao meio, tem gente que morre queimado. Esses caras todos morreram sacrificados. Deixa eu te contar, se algum dia alguém falar assim, mas é verdade esse negócio do Evangelho? Ninguém morre por uma mentira. Se fosse mentira, na hora do vamos ver, você abre a boca, você fala, não, peraí, eu vou morrer. É mentira. Mas por uma verdade, você se sacrifica no nome que é sobre todo nome. Então é demais ver o Pedro que já teve tantas dúvidas na sua carreira cristã, o Pedro que já vacilou tanto, ele vira para Jesus e fala, para onde a gente vai? Só tu tens as palavras de vida eterna. A letra mata, gente. Ficar pegando em coisinhas mata. A palavra que vivifica é a palavra que vem do trono, que é banhada pelo Espírito Santo de Deus. Você já ouviu pessoas falarem assim, Jesus te ama, e você não sentiu nada.
Mas você já ouviu outras pessoas falarem assim para você: Jesus te ama, e você tremeu. Porque tem unção de Deus. É somente o Espírito que vivifica e faz diferença na nossa vida e na nossa história. Que Deus te guarde, que Deus te abençoe. Eu queria que você saísse daqui hoje, todas as mensagens desse mês, sabendo que menos é mais. Sabendo que eu e você, no campo de batalha desse mundo, sempre seremos um pequeno Davi, enfrentando um gigante Golias. Davi era menos, Golias era mais. No final da batalha, Davi era mais e Golias foi menos. Você tem gigantes para enfrentar. Você tem lutas que você está enfrentando. Algumas nós temos orado, são públicas aqui na igreja. Tem gente aguardando milagre. Eu e a Rê, a gente orou junto com vocês naquele sábado total, pedindo milagres. Quem lembra? Falamos de uma vigília para testemunhar. Teve gente que já veio no dia falar para mim: pastor, eu já estou contando nos dedos, quando que vai ser? Eu falei: calma, nós vamos marcar. Parte dos milagres, porque no meu caso é no plural, tá? Parte dos milagres que eu e a Rê esperamos. Foi incrível. Na semana, já aconteceu. A gente chorou muito. É história muito longa, fica para a vigília. Não dá para contar aqui, não daria tempo. Mas que Deus guarde você, guarde a sua casa, a sua família. E que nunca falte no relacionamento de vocês e na vida de vocês, na sua vida em casa, palavra viva, palavra que dá vida. E palavra que dá vida é somente a palavra que sai da palavra de Deus. Que Deus nos guarde, que Deus nos abençoe. Amém.